Evangelho de Marcos 8, 27 a 35. Vem, Espírito Santo. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vá para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Hoje a pergunta é feita para você: Quem dizes ser Jesus Cristo? Como você responderia a esta pergunta do Senhor? Muitos repetem palavras sobre quem é Jesus, mas de fato, para você, quem é Jesus? O Jesus que você vive coincide com a resposta que você é capaz de dar a esta pergunta? Falar de Jesus é ser capaz de testemunhar sua relação com o Mestre. Quando falamos apenas daquilo que lemos e aprendemos sobre Jesus, estamos respondendo apenas a primeira pergunta: o que os outros dizem? Porém, a resposta fundamental à pergunta de hoje, essa pergunta feita por Jesus, precisa vir de dentro do coração com a força de sua alma. É o Senhor quem diz: E para você, quem eu sou? A essa pergunta há uma possibilidade de resposta, e esta somente será possível aos corações que se deixam mobilizar pelo amor de Jesus. A resposta para essa pergunta feita pelo Mestre pode fazer brotar uma linda e profunda oração. Mas esta oração não pode ser apenas com palavras, deve ser escrita com a sua própria vida. Aliás, como anda a sua intimidade com nosso Senhor Jesus Cristo? Quanto tempo do seu dia você tem gastado, dedicado, ouvindo a voz do Senhor? Tenha coragem de fazer silêncio e deixar ressoar, reverberar dentro de si a mensagem sagrada do Senhor. Este silêncio do coração deve se tornar palavra em sua boca, para verdadeiramente você conseguir responder quem é Jesus e dele poder dar testemunho. Resumindo e simplificando, na verdade, o que o Senhor Jesus quer e deseja é estar em comunhão contigo, ser sua companhia, para que você possa experimentar como é bom e agradável sentir-se amado. Rezemos. Senhor Jesus Cristo, eu quero responder todos os dias com a minha própria vida que Tu és o Cristo de Deus, o único Senhor e Salvador. Amém. Paz e bem.